Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você tá no Detonando Geek. E é claro, é óbvio, lógico que você estava esperando muito por essa análise no nosso canal. E nós, a pedidos, claramente, atendemos você e analisamos os 8 minutos de gameplay de Halo Infinite, apresentados na Xbox Showcase no dia 23 de julho. Um gameplay que gerou muita polêmica na internet devido não atender a expectativa gráfica que a galera queria para a próxima geração. Saiu notícias oficiais, depois não saiu notícias que não eram oficiais, saiu teorias sobre o que poderia estar acontecendo, texturas opacas, paletas de cores diferenciadas. Enfim, nós vamos discutir e trazer tecnicamente o que está ausente no gráfico de Halo Infinite e até mesmo o que a 343 poderia fazer em tão pouco tempo para melhorar aqueles gráficos que foram apresentados e assim atender a expectativa de todos. E tem muita coisa legal de quebra que você vai aprender, que não é só de Halo Infinite, é de um monte de jogo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vem comigo. Antes de mais nada, quero agradecer toda a galera e apoio do canal Detonando Geek, que tem dado apoio igualmente e poderosamente lá na Twitch, exatamente. Essa análise, inclusive, eu fiz a montagem dela parcial lá no Twitch ao vivo. Foram 2h30 super agradáveis com a galera lá e muita gente que acompanha no Twitch já sabe muita coisa do que vai aparecer aqui agora. Então, se você não acompanha a gente ainda, Twitch/Detonando Geek, cola lá, tá rolando muita coisa. Inclusive agora tá rolando um tutorial de Destiny 2 pela Sati, cara. Se a gente falar também, é importante já trazer algumas notícias oficiais para evitar esse tipo de comentário aí e a gente se focar exclusivamente na parte que nos é interessante, que é a parte técnica. A primeira delas é que essa gameplay foi rodada em um PC com configurações equivalentes ao Xbox Series X, segundo uma reportagem que saiu na IGN, depois confirmada pela 343. A segunda delas também é que o gerente de marketing mundial da Xbox, Aaron Greenberg, também deu uma entrevista e afirmou que era uma build antiga, e ele também falou de quesitos de que o stream poderia atrapalhar o conceito visual e tudo mais. No entanto, para essa análise não atrapalha em nada esse tipo de informação, mesmo que vindo de origens oficiais. Primeiro porque o jogo também é para PC, e o PC com configurações equivalentes ao Xbox Series X é um PC bem potente que roda gráficos muito bons. E a segunda, é claro, é óbvio, é lógico que mesmo que é uma build antiga, foi a build que foi apresentada e os conceitos que nós vamos trazer aqui não são degradados por bitrate e também codec do YouTube, como vocês vão acompanhar. Portanto, nada dessas notícias atrapalham a nossa análise técnica, diga de passagem, então já para de comentar esse tipo de coisa aí. Vamos embora pro que interessa. Vamos começar com a primeira imagem aí, logo no cinematic inicial, e aí já causa a visão que ele possa estar em baixa resolução, porque ele aparece embaçado. Eu vi alguns comentários em relação a isso, então a gente colocou um slow motion e você está verificando que trata-se exclusivamente de um efeito de câmera, qual a proximidade deixa ele embaçado e depois ele se afasta da câmera e claramente ele já fica em melhor definição. Outra coisa que prova que a textura e também a resolução está em alta definição, não comprovada, que é em 4K, porque nós não conseguimos medir pixels de stream de YouTube, mas a gente pode provar aí que ela está em alta resolução, particularmente pelas arestas da modelagem 3D. O anti-aliasing está trabalhando muito bem e não está causando aquele efeito de espaçar, né, que parece que a imagem fica embaçada. Quando o anti-aliasing tenta trabalhar muito na ausência de pixels, ele deixa a imagem embaçada porque ele coloca pixels falsos para tentar suavizar as bordas, é o que não acontece aí. Outro ponto de destaque que a gente pode dar também, não trazendo nada de inovador com o que nós já vimos em vários outros jogos dessa geração, no entanto, o motion capture da animação desse personagem é extremamente boa. A gente verifica realmente as expressões de raiva dele perante o diálogo com o Master Chief e nós percebemos que tudo se movimenta no rosto e tem uma movimentação muito realista. No entanto, a gente já começa a ter a percepção do que acontece durante toda a gameplay, que é a ausência de oclusão de ambiente. Isso quer dizer, em modo macro, que
falta sombra em Halo Infinite, e isso atrapalha e pode denegrir a imagem de até modelos que são mais detalhados, como esse próprio personagem que você tá vendo aí agora. A gente fez uma adulteração desse print e colocou um pouco mais de intensidade de sombra via Photoshop, e você pode perceber que aparece mais detalhes da textura. Colocando também a textura em alto contraste, você pode perceber que a zona de sombra do lado direito do personagem, ela acaba tendo pouca inserção de sombra e muita luz, e quando a gente tem muita luz, ela retira os detalhes. Outra imagem que pode comprovar isso é já saindo para o mundo dentro do Jeep. Você pode verificar agora a folhagem, e agora você verifica alterada, como já modifica graficamente a inserção de oclusão de ambiente. Durante todo o jogo a gente verifica a ausência de sombras em vários personagens no combate, e principalmente a ausência de sombra em detalhes de cena, e isso tira todo o aspecto de detalhes dos próprios modelos 3D, das malhas 3D que são apresentadas. Portanto, não existe texturas opacas em Halo Infinite, existe a ausência de oclusão de ambiente ou a oclusão de ambiente em baixo nível. Isso é uma camada de pós-processamento que acaba sendo global. Estamos falando o que falta, lembre-se, não estamos falando do que vai ser colocado. E falando do que falta, outra coisa também que foi levada em consideração no trailer é a questão dos detalhes da arma, que sofrem os mesmos aspectos em relação aos personagens e ao ambiente inteiro pela ausência de oclusão. No entanto, ela sofre um déficit a mais, que é, além da falta de oclusão, nós não temos um controle efetivo da aspereza do material. Como assim aspereza do material? A aspereza é uma propriedade gráfica que trata o quanto refletivo aquele material é, ou tanto que ele é áspero. Uma arma, por mais que ela seja fosca, ela existe um certo tipo de refletividade, e nós não estamos nem falando aqui nos quesitos de Ray Tracing, nós estamos falando de aspereza a nível de material, da textura, exatamente como você pode ver nessa imagem aí da arma do Master Chief, uma arma icônica de Halo. Você pode observar que sim, ela está em altíssima resolução as texturas, mesmo porque você consegue ler claramente 117 lá pequenininho dentro do visor da arma, mesmo com zoom a 300x, ou seja, a 300x numa textura de baixa resolução, nós não conseguiríamos enxergar nada, nós só veríamos borrões, e nós estamos enxergando claramente em um vídeo 4K, por exemplo. Dessa forma, o que falta aí é um nível maior de controle de aspereza para que você controle a superfície e dê mais refletividade para ela, inclusive, é óbvio, é claro, é lógico, não deixando de lado a questão da oclusão de ambiente. Então nós estamos falando de luz, sombra e níveis de superfície. São coisas que não foram tratadas nesse trailer, ou se não forem tratadas, vai ser entregado dessa maneira por alguma concepção que assim a produtora 343 deseja. No entanto, não existe esses pós-processamentos como nós podemos ver claramente. Não entendeu isso direito e ainda tá achando texturas opacas, baixa resolução e não sei o que? Eu vou apresentar um modelo que nós fizemos, inclusive ao vivo lá na Twitch com a galera, que é o logo do Detonando Geek. De um lado aí você já tá vendo esse logo aí, ele tá com uma malha metálica lindíssima aí, dando a entender que nós temos aí uma camada de fibra de carbono com uma textura altamente trabalhada. Logo na sua mente você vê e pensa, uma textura de alta resolução, com cores magníficas e Ray Tracing ativado, com todos os núcleos da GPU fritando na sua tela. Na verdade, é apenas um pós-processamento de efeito com aspereza e metalicidade. São dois efeitos que trazem aí um efeito mais realista para uma textura que tende a ser trabalhada em metais. Por exemplo, agora a gente vai retirar tudo isso dessa textura, esse pós-processamento, em apenas dois parâmetros, que é aspereza e metalicidade. Já modificamos tudo, não só do nosso logo, mas também do ambiente abaixo. Não reflete mais, não é mais metalístico, e agora a gente parece que tá com um cubo de plástico à nossa volta, com cinza
opaco. No entanto, a textura nunca teve uma cor vívida. Ela é uma textura que ela trabalha em várias formas e a gente pode adulterar de acordo com o pós-processamento que a gente coloca. Voltando ao pós-processamento com metalicidade, oclusão de ambiente e principalmente a aspereza em níveis maiores, a gente muda completamente o impacto da imagem perante a visualização, inclusive no sentido de reflexão da luz que está batendo em cima dela. A malha 3D é a mesma, a textura é a mesma e embabaque-se. Essa textura tem 1024 por 1024, ela não é nem 1080p. Ok, você já entendeu que o pós-processamento modifica toda a visualização do game e então você já entendeu também que as texturas estão em alta resolução, os gráficos têm bastante polígonos das malhas 3D e estão numa qualidade muito boa. No entanto, eles não têm pós-processamento nenhum e tirando isso é basicamente fazer um jogo como se fosse feito há 10 anos atrás no Xbox 360 e é por isso que a galera assemelhou. A crítica realmente não é 100% inválida porque o aspecto visual realmente é aparente. Dito isso, agora vamos passar também por um outro ponto que é a parte da grama. Aparentemente não são malhas 3D dessa grama, ela parece uma função global dinâmica. O que é uma função global dinâmica? É uma função feita em código para representar em pixels e polígonos um elemento gráfico. Dessa forma, ela se repete em todos os lugares e você pode colocar ela dinamicamente através de funções específicas no jogo. A vantagem disso é que você tira o peso gráfico do jogo e ganha performance. O ponto negativo disso é que você tem uma movimentação atmosférica pouco realista e também a proximidade da grama não traz uma realidade aprofundada dela. Portanto, a gente não deve estar trabalhando aí com modelos 3D mesmo, malhas gráficas criadas em polígonos. Isso deve ser uma função global criada em código. Agora vamos falar de um assunto, falando da grama, que ela mostrou bastante que a gente tem vários problemas de pop-in também no game. Então a parte dela sumir e aparecer quando você se aproxima referencia a pop-in, ou seja, as linhas de LOD, que é uma deformação gráfica que todo jogo tem, mas ele pode ser trabalhado para que ele não tenha sobre isso. Isso acontece não só com a grama, isso acontece também no ambiente quando ele dá um zoom maior, né, quando dá um panorâmico maior desse ambiente, e também acontecem durante algumas batalhas. Esse também aí mostra que o jogo, pelo menos nessa versão do build da trailer, não está utilizando Sample Feedback Stream, uma tecnologia de nova geração que com certeza tiraria esse tipo de problema na apresentação, porque mesmo que ele não conseguisse aparecer na resolução total, ele traria o menor mip-map da imagem para ser construída no quadro, dessa forma tirando o efeito pop-in da nossa visão. Agora um ponto interessante, que é o ponto mais icônico, eu acho, de todos os memes que foram criados, que é o Jorginho. O Jorginho é um dos 5 bilhões de nomes que foi dado a este NPC no minuto 406 do trailer. Essa imagem representa tudo o que nós falamos lá atrás. Primeiramente, trata-se de um NPC. É claro, é óbvio, lógico, nenhum jogo do planeta Terra coloca a qualidade de um NPC, a qualidade gráfica de um protagonista, aquilo que está à sua volta. No entanto, a falta de oclusão de ambiente e a parte da aspereza ausente no personagem, parece que ele é estático, parece que ele está em formato flat, nem parece nesse print que ele está em um modelo 3D. Mesmo em alto contraste, você verificando que ele possui detalhes de textura, mas que não são apreciados e visualizados devido à falta de sombra, à falta de aspereza dentro do efeito global de pós-processamento e outra coisa que já é uma outra questão, a falta de animação de colisão. No momento que o Master Chief bate no rosto dele, a gente não vê um visual effects que identifique a colisão. Poderia ser uma sombra, poderia ser uma faísca, poderia sair uma fumacinha, qualquer coisa. No entanto, na hora da colisão é necessário que se apresente uma pequena animação para identificar a colisão. Da mesma forma, o NPC teria que ter uma reação na face dele, não precisa ser ultra detalhada como do primeiro personagem, que ele é também um dos protagonistas, mas ele poderia ter pelo menos uma abertura de boca, um fechamento de olho, uma ação durante a ação do combate. Isso não acontece e isso tira um pouco da realidade. Por quê? Porque a gente não tem uma colisão visual e principalmente o personagem continua com a mesma posição. Mas a gente descobriu que isso não é geral na gameplay. No segundo NPC, que aliás veio 2, esse daí já é o segundo da mesma classe, a gente já verifica que existe uma expressão no rosto na hora que você colide, na hora que nós colocamos e fincamos uma granada nele, existe aí a colisão que você tá vendo, a faísca de colisão, exatamente
exatamente como nós falamos, tem que existir visualmente quando você colide com o NPC ou com o objeto 3D, tem que ter uma representação de visual effects para você visualmente entender que colidiu. No entanto, a gente verifica um outro problema de animação. Na hora que ele sobe, explode a granada, partículas do uniforme dele se dissolvem, mas na hora que ele desce, ele tá exatamente na mesma posição, segurando a arma, parecendo que vai voltar a atacar a gente, mas quando ele pressiona e colide com o chão, a animação muda e aí ele cai. Na hora da explosão, já era para ele ter tido uma reação a qual ele já largaria a arma, ou ele ficaria numa posição diferente, ou seja, parece que explodiu, não aconteceu nada com ele, e ele realmente morreu quando caiu no chão, não pela explosão. Isso também atrapalha um pouco o sistema de realidade no combate de um jogo que tem uma grandeza como o Halo. Falando dos NPCs também, a gente verificou que a movimentação do jogo em relação ao combate, principalmente a movimentação de velocidade, foi muito bem trabalhada. A gente tem projéteis que são lançados das armas e fisicamente colidem com os NPCs com precisão, e principalmente a movimentação e o sistema de mira. Perceba que, apesar de ser uma gameplay com PC, a gente está trabalhando aí com controle. Nessa cena nós temos uma movimentação de 180 graus perfeito, que sai de um NPC e vai direto para a cabeça do outro e para ali precisamente, sem dar aquela volta para cima ou sem dar aquele toquezinho que o controle geralmente dá, que o controle claramente ele é inferior em precisão ao mouse, mas ali ele se comportou de uma maneira muito responsiva e muito clara de movimentação, mostrando que a física e mecânica do jogo deve realmente ter sido um foco principal, pelo menos no primeiro momento, antes da apresentação desse gameplay, e que deve estar muito bem elaborado. Dito isso, a gente pode chegar na conclusão de que o jogo não apresentou, visualmente falando, nesses 8 minutos, é óbvio, é claro, é lógico, não dá pra falar que via código o jogo inteiro não tenha nenhuma tecnologia de nova geração, mas visualmente a gente não verificou nenhuma tecnologia de nova geração. A 343 disse que posteriormente, depois do lançamento, irá trazer Ray Tracing para o game, mas ela precisa primeiro corrigir o sistema de oclusão, porque dentro daquela ausência de oclusão, o Ray Tracing não vai fazer absolutamente nada em relação à refletividade e principalmente sem o controle de aspereza dos objetos 3D que estão na tela. Dito isso, é possível implementar todo esse tipo de coisa até a entrega de Halo? Bom, a build era antiga, segundo informação oficial, a gente não sabe de antiga desde quando exatamente, e também a gente não sabe como é o processo de trabalho da 343. O que a gente falou do que falta no jogo, principalmente nos sistemas de oclusão de ambiente, nos sistemas de aspereza, metalicidade, que são efeitos globais, ou seja, você ajusta os parâmetros de um mapa inteiro, do mundo inteiro do jogo, são relativamente fáceis de controlar. No entanto, eles geram impactos de performance, e isso gera um retrabalho de teste e também gera um trabalho de otimização para o Xbox base, o Xbox One X, o Xbox Series X e ainda PC, que são os 3 consoles e a plataforma de PC que vai ser lançada o jogo. Então essa mudança global impacta num retrabalho operacional intenso, o qual a gente não consegue estimar porque a gente também não tem conhecimento do processo de trabalho da 343. O que a gente pode dizer, sim, é possível melhorar pelo menos 40, 50 ou talvez 60% da qualidade gráfica só controlando o sistema de iluminação, oclusão, aspereza e metalicidade no game. No entanto, tem outros trabalhos, como nós mostramos para você, principalmente aquela classe de NPC que ela é estática durante a movimentação de combate, e isso deve ter que ser melhorado, ou seja, já é mais um trabalho de animação de colisão e animação e inclusão de VFX durante a colisão também. E a gente não sabe se isso tudo vai ser entregue até o lançamento do jogo. Esperamos que o máximo que seja possível para atender pelo menos em partes a expectativa da galera que acabou não gostando, mas por outro lado muita gente gostou por conta da movimentação que claramente tá bem maior em Halo Infinite. Dito isso, bastante coisa, né? Bastante coisa num trailer de 8 minutos. Qualquer modificação no jogo, qualquer aparição de novo trailer ou qualquer modificação gráfica que a 343 apresentar, você vê aqui no Detonando Glitch. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcos e até a próxima.